Pai, nós te louvamos por tão grande amor. Nós somos gratos ao Senhor porque somos eternos devedores a esse amor. Obrigado, Senhor Deus, porque por amor um dia a tua graça alcançou cada um de nós aqui que já tivemos um encontro contigo. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos que esse mesmo amor, que essa mesma graça que nos alcançou continue a nos transformar a cada dia. Que possamos ser aperfeiçoados, Senhor Deus, moldados, Senhor Deus, conforme a tua vontade, Senhor Deus. Entendemos que somos moldados, somos transformados quando nós ouvimos a tua voz, Senhor Deus, e entendemos que a Bíblia ela é a tua palavra. E sabemos que quando a tua palavra é lida, quando ela é exposta, é o Senhor falando com cada um de nós. Portanto, fala, Senhor Deus, com a tua igreja nessa noite. Que eu possa ser apenas um instrumento, Senhor Deus, para falar aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja, Senhor Deus. E que o Senhor possa abrir as mentes, os corações, para que possamos ser renovados, Senhor Deus, pelo poder que há na tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Pode se assentar. As crianças vão para o culto infantil, lá para o Redentor Kids. Irmãos, nós estamos chegando hoje na nossa terceira mensagem da série A Igreja que Deus Procura. Essa série de mensagens que vai levar 7 semanas, vai falar um pouco sobre a palavra de Deus no capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse são uma porção da palavra de Deus que fala a respeito da igreja de Cristo. O apóstolo João, enquanto esteve preso, exilado na ilha de Patmos, ele recebeu do Senhor a mensagem dirigida a 7 igrejas da região conhecida como Ásia Menor, mas essa mensagem não era restrita àquelas 7 igrejas, até porque existiam muito mais de 7 igrejas naquela região, existiam mais de 7 igrejas naquela região. Mas o número 7, no contexto bíblico, simboliza a perfeição, a totalidade, e são cartas desafiando, encorajando e exortando a igreja sobre 3 grandes ameaças da igreja, não só do primeiro século, mas da igreja nos dias de hoje também, que é a perseguição, o esfriamento e os falsos mestres. A gente falou na primeira semana sobre a igreja em Éfeso, a igreja na cidade de Éfeso, que era uma igreja ativa, firme na doutrina, na compreensão da palavra, mas sofria de um problema que colocava Cristo em oposição a ela. A igreja em Éfeso sofria da ameaça do esfriamento. E essa ameaça era real na vida da igreja, estava influenciando a vida da igreja. Aos olhos humanos, talvez fosse uma igreja perfeita, mas nem sempre a aparência reflete a essência. E a situação daquela igreja fazia contraste com a segunda igreja que nós falamos na semana passada, a igreja na cidade de Esmirna. A igreja que era pobre, a igreja que passava por aflições por causa da perseguição violenta àqueles irmãos que perdiam seus bens, seus empregos, deixavam de fazer negócios por conta da sua fidelidade. Apesar da aparência frágil, apesar da aparência pobre, era uma igreja irrepreensível aos olhos de Deus, que a ameaça era a perseguição, mas aquela igreja não estava em oposição a Deus, porque apesar da ameaça, aquela igreja estava resistindo, aquela igreja estava suportando o sofrimento por amor a Cristo. A perseguição deixava aquela igreja frágil sobre alguns aspectos, mas a perseguição não derrotava aquela igreja. Aprendemos que essas 7 igrejas simbolizam ou remetem a toda a igreja de Cristo em todo o tempo. Portanto, a mensagem de Apocalipse 2 e 3 não está restrita a essas 7 igrejas. É a mensagem para nós também, como igreja do Redentor, como essa comunidade de fé que se reúne, como também para cada um de nós, individualmente. Uma vez que a igreja ela não é composta pela sua estrutura física, mas pelo grupo de pessoas que aqui se reúne. A igreja do Redentor existe porque eu e você estamos aqui. E os ensinos para essas 7 igrejas são ensinos, são exortações, são encorajamentos que servem a nós também. Hoje nós vamos falar sobre uma cidade chamada Pérgamo. Pérgamo era conhecida como a capital oficial da província romana. A cidade de Pérgamo, cada uma delas tinha uma característica especial. A cidade de Pérgamo era conhecida não só por ser a capital oficial da província romana,
como também pelo fato de possuir uma biblioteca com 200 mil volumes. A biblioteca de Pérgamo perdia apenas para a biblioteca de Alexandria no Egito. Assim como em Esmirna, Pérgamo também era conhecida por um templo de adoração ao imperador. A gente aprendeu na semana passada que Esmirna tinha um templo de adoração a Tibério. Em Pérgamo existia um templo de adoração a César. Então nós vemos também como era a espiritualidade que influenciava a cultura daquela cidade. Era uma cidade idólatra, uma cidade que cultuava o imperador César. Apesar de ser uma cidade, assim como Esmirna, assim como Éfeso, uma cidade próspera, uma cidade que por possuir uma biblioteca muito grande, isso influenciava também na cultura, do ponto de vista intelectual dos moradores daquela cidade. Apesar de todo esse contexto, apesar dessa espiritualidade contrária ao Evangelho, o Evangelho chega à cidade de Pérgamo. Pessoas são alcançadas ali, e naquela cidade existia uma igreja. E o Senhor, Ele endereça uma mensagem também a essa igreja. E nós encontramos a mensagem de Deus à igreja em Pérgamo, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, você que está com a sua Bíblia em papel ou no seu dispositivo eletrônico, você pode acessar o capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 12, nós vamos ler Apocalipse 2, de 12 a 17, onde nós vamos ver a mensagem do Senhor, não só para Pérgamo, mas também para nós hoje, aqui, janeiro de 2019, no Rio de Janeiro. Vamos fazer a leitura? Se você não tem sua Bíblia e não tem ninguém ao seu lado que possa compartilhar, o texto vai ser projetado na versão NVI, que é a versão que nós vamos usar. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu. Em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Quando nós lemos esse texto, nós somos lembrados de uma lição que a gente facilmente se esquece. Uma mensagem, um alerta, que às vezes a igreja do Senhor luta para entender. É que nossos maiores inimigos nem sempre são inimigos externos. Esses inimigos, muitas vezes, eles estão do lado de dentro. Nossas maiores ameaças, a vida e a saúde espiritual, nem sempre são perseguições externas de homens incrédulos, de homens maus, de homens perversos, usados por Satanás, usados pelo inimigo para destruir a igreja. E essa era a realidade de Pérgamo. O que nós vimos aqui? O elogio do Senhor àquela igreja era justamente que aquela igreja suportou todas as ameaças, até mesmo quando viu um irmão na fé ser morto. Quando fala aqui, você foi fiel ao meu nome, não renunciou à fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Isso está no versículo 13. Ou seja, aqueles irmãos testemunharam
o assassinato de um irmão na fé por conta da sua crença no Evangelho. E ainda assim eles resistiam. Ou seja, aqueles irmãos, eles estavam, se a gente pode dizer, blindados ou resistindo toda a ameaça externa contra aquela igreja. E a gente se lembra de algo interessante. Sempre foi difícil ser cristãos. Nós estamos falando aqui da igreja do primeiro século. Hoje nós vemos os desafios da igreja contemporânea e nós vemos que sempre foi difícil ser cristão. E é interessante que o Senhor Jesus, ele descreve a cidade de Pérgamo como a cidade onde está o trono de Satanás. A cidade onde Satanás habita. Indicando para nós que ali, naquela cidade, na cidade de Pérgamo, existia uma cultura completamente hostil ao Evangelho. E a gente vê que aquela igreja, apesar de resistir às ameaças externas, essa igreja sofria de um mal. Sofria de um mal que a colocava, assim como em Éfeso, colocava Jesus em oposição a ela. E é interessante que aqui está no plural, o Senhor fala, eu tenho contra ti algumas coisas. Aquela igreja, ela sofria por uma ameaça sutil, porém não menos perigosa, que partia de dentro. São perigos infiltrados em nossa comunidade de fé como cavalos de Troia espirituais. Que, dada a oportunidade, esses inimigos semearão a destruição. E essa ameaça, ela é muito fácil em alguns aspectos. Se por um lado ela é muito difícil, por outro ela é muito fácil. É muito simples, na verdade, de identificar com uma simples palavra: comprometimento. Ou melhor, com quem a igreja está comprometida de fato. Nada envenenará o corpo de Cristo com um veneno chamado falta de compromisso ou compromisso com aquilo que não deveria. Nada pode envenenar mais a igreja de Cristo do que mudar o foco, o compromisso que a igreja deve ter. E a gente vê que o Senhor, ele estava presente com aquela igreja. O Senhor, ele fala que conhecia o contexto e conhecia bem. E o Senhor fala, inclusive, de forma dura, como nós falamos já anteriormente. O Senhor fala que ali estava o trono de Satanás, que a cidade de Pérgamo era a cidade onde Satanás habitava. O Senhor conhecia o contexto daquela cidade, conhecia a dificuldade daqueles irmãos. Falava que sabia que ali havia um ambiente completamente hostil ao Evangelho, de forma tão agressiva ao ponto de ser classificada dessa forma. Daí, já podemos concluir, como nós falamos, que sempre foi difícil ser cristão, e temos a tendência de achar que os dias atuais são piores do que os dias do passado, que ser cristão na pós-modernidade é muito mais complicado do que ser cristão no primeiro século da igreja. E temos a tendência de achar isso, que os desafios atuais de ter uma fé cristã genuína é mais difícil, enquanto em alguns contextos do passado era muito pior. Graças a Deus, na cidade do Rio de Janeiro, por mais que a cultura em alguns aspectos seja hostil ao Evangelho, nós não vemos uma perseguição violenta como nós vemos descrita aqui. E essa perseguição violenta, ela não ficou restrita ao primeiro século. Em muitos países, nos dias de hoje, nós ainda vemos irmãos na fé, nossos irmãos em Cristo, sendo mortos por crerem única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador, seu suficiente Salvador. Hoje em dia, o grupo mais perseguido, o grupo que mais morre no mundo, são os cristãos. E se você talvez já tenha lido alguma matéria, já tenha visto algum vídeo, algum documentário sobre os países fechados para o Evangelho, talvez você conheça até algum missionário que está em um desses países, que não pode nem revelar sua identidade,
que não pode se tornar público através de redes sociais, nada disso, por conta da perseguição do evangelho, você tem uma noção do que aqueles irmãos em Pérgamo enfrentavam. E a igreja de Pérgamo enfrentou essa oposição dura e violenta de fora. Porém, eles se descuidaram de algo que estava dentro, de um perigo que residia no interior da igreja. E o elogio que o Senhor faz àquela igreja, o Senhor segue aquela sequência igual a de Éfeso, que começa com elogio, depois faz a acusação, a crítica, e depois aponta o caminho. Nós vemos na cidade de Pérgamo o Senhor fazendo da mesma forma. E o elogio era exatamente sobre isso. Uma igreja que se manteve fiel diante de uma cultura satânica e de uma perseguição implacável. Esses irmãos viram irmãos em Cristo perderem a vida e ainda assim resistiram, guardaram a fé. Por isso, podemos guardar a fé diante de um cenário de perseguição, violência, injustiça e maldade. É a primeira lição que a gente tira, que nós podemos, pelo poder do Espírito Santo, guardar a nossa fé, mesmo diante de uma cultura hostil ao Evangelho, uma cultura de medo, de perseguição, de violência, de injustiça e de maldade. Mesmo uma cidade onde Satanás reina, através dessa cultura do medo, violência e pecado, é possível preservar a fé. Esse era o elogio à igreja de Pérgamo, e é aquilo que o Senhor espera de nós também. Por mais hostil que a cultura, que o ambiente, que o contexto que a gente viva seja, independente do tipo de perseguição, mesmo que a gente não tenha uma perseguição violenta, mas uma perseguição ideológica, uma perseguição cultural, seja lá qual for, por mais que seja difícil, quando nós olhamos para esse elogio, quando nós vemos não só a igreja de Pérgamo, mas também a igreja de Esmirna, nós podemos concluir sim, que é possível preservar a fé, independente do contexto, independente da oposição que nós vivemos, por causa da fé. Só que o Senhor, Ele não para no elogio, Ele faz o trabalho completo, Ele faz a análise completa à igreja. O Senhor, Ele é completamente sincero àqueles irmãos, e Ele faz a acusação. Ele fala que apesar da fidelidade daquela igreja diante da perseguição mais explícita, agressiva e violenta, aquela igreja estava sendo infiel através de um ataque interno e muito sutil. Um grupo de pessoas que eram muito transigentes com alguns aspectos da cultura estavam infiltrados na igreja e disseminavam práticas e doutrinas que Jesus detestava. Esses infiéis eram descritos por dois grupos aqui no texto. Um deles, que o Senhor cita até em segundo lugar, são os nicolaítas. Aqueles que estavam aqui semana retrasada, ouviram a gente falar um pouco sobre esse grupo de pessoas, que era uma ameaça também à igreja em Éfeso. Só que diferente de Éfeso, Pérgamo estava cedendo à influência dos nicolaítas. Os irmãos de Éfeso, apesar de sofrerem de um esfriamento espiritual, de ter mudado a ordem daquilo que deveria amar primeiro, aqueles irmãos resistiam às heresias, os falsos ensinos desse grupo chamado nicolaítas. Em Pérgamo não. Esse grupo estava tendo uma influência forte dentro da igreja. E é interessante que a gente aprendeu um pouco sobre esse grupo. Esses infiéis não eram pessoas que diziam inimigos dos cristãos. Os nicolaítas não chegavam na igreja portando uma arma para matar os irmãos. Eles não chegavam na igreja tentando atear fogo na congregação, mas eram falsos cristãos que manipulavam o povo através de distorções do evangelho. E é interessante, meus irmãos, que infelizmente é comum a gente ver hoje. Uma ameaça nem sempre vem através de alguém negando de forma clara a existência de Cristo, o senhorio de Cristo.
mas distorcendo quem Cristo é. E qual é o nosso salvaguarda? Qual é a nossa proteção diante de distorções a respeito de quem é Jesus? A nossa fraqueza doutrinária. Quando temos uma cristologia pobre, quando não entendemos de fato quem Jesus Cristo é. Então, pior às vezes do que uma mentira é uma meia-verdade. Então se valoriza talvez a biografia do Jesus histórico, a sua oposição no sistema político da época. Embora Jesus tenha feito, de alguma forma, tenha tido um papel cultural e social que desagradou de fato muita gente, mas transforma Jesus simplesmente num ativista, num idealista, e subtrai completamente o papel do Cristo, do Jesus que veio morrer, do Jesus que veio ser sacrifício, que veio ser o mediador entre Deus e o seu povo. E os nicolaítas eram uma espécie de pessoas assim, que não negavam diretamente a fé, mas distorciam a fé e influenciavam aqueles irmãos. E João ele vai falar também sobre outros irmãos na igreja que se influenciavam pelos ensinos de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era alguém que vivia em Pérgamo? Não. A gente sabe que a linguagem do texto de Apocalipse ela é muito específica por conta do seu contexto, do exílio de João. Para que essas cartas chegassem até os seus destinatários. E ele fala sobre isso porque os irmãos daquela igreja conheciam a história de Balaão. Balaão foi um profeta verdadeiro que se corrompeu. Assim como alguns estudiosos falam sobre a origem dos nicolaítas, que é um grupo que fez parte de um antigo diácono da igreja que também se desviou da fé, Nicolau. E Balaão foi um profeta verdadeiro, que corrompeu a sua fé, foi um profeta que se corrompeu, se vendeu por uma soma de dinheiro para amaldiçoar e enganar o povo de Israel. Balaão, ele influenciou o povo de Israel a adorar e participar dos banquetes oferecidos a deuses pagãos, aos moabitas. Essa infidelidade custou a morte de 24 mil pessoas. A infidelidade de Balaão custou a morte de 24 mil pessoas. E acompanhado da idolatria veio a glutonaria e também a imoralidade sexual. A embriaguez. Então, embriaguez, glutonaria, imoralidade sexual estão sempre ligados à idolatria. Então, aquele grupo de irmãos estava comprometendo a sua moralidade. Não a moral como um meio para se achegar a Deus, mas a moral cristã fruto de um Deus que se achegou a nós. A nossa ética cristã como resultado da graça operada em nós. Então, o que nós podemos entender é que João ele estava advertindo aqueles irmãos que talvez estivessem cedendo à imoralidade sexual, à idolatria, a se alimentar de alimentos oferecidos, à embriaguez. Os cristãos de hoje em dia também são tentados a buscar realização pessoal fazendo concessões indevidas. Aquela igreja em Pérgamo, embora resistisse com a própria vida os ataques mais agressivos externos, essa amizade, não vou dizer amizade, essa transigência, essa aceitação com falsos crentes que disseminavam falsas doutrinas, estava sutilmente induzindo aquela igreja à idolatria e à imoralidade. Então a igreja de Cristo, que deve ser comprometida com Cristo, ela estava se comprometendo com uma outra agenda que não tem nada a ver com a agenda de Deus. Aquela igreja estava comprometida com o mundo e não com o seu Senhor. Então a igreja que Deus procura é uma igreja comprometida. Mas comprometida com quem? Com quem tem sido o nosso compromisso?
E nós também somos tentados no dia de hoje. O nome Pérgamo significa casado. E isso nos faz lembrar que toda a congregação é a noiva de Cristo e deve manter-se pura. E nós vemos mais adiante que, assim como a igreja de Cristo é simbolizada como a noiva de Cristo, o mundo, que significa um sistema de valores contrários a Deus, é retratado como uma prostituta corrompida, enquanto a igreja é apresentada como uma noiva pura. Então, a igreja, ela é condenada por uma falta de comprometimento com o Senhor. Muitos irmãos eram fiéis, alguns até a morte, mas isso não era verdade para todos. Dentro dessa igreja havia um grupo que não era comprometido com Cristo, e a saúde e a vitalidade da igreja estava em jogo. A igreja agora estava fazendo o que o mundo iria aplaudir. Estava fazendo aquilo que traria a ela os aplausos do mundo. Eles estavam mais preocupados em fazer aquilo que trouxesse a aprovação do mundo e não tinham compromisso nenhum com aquilo que Cristo esperava. Eles comprometeram-se com o mundo e não com Cristo. E o Senhor não ficou nada satisfeito com aqueles irmãos. Duas áreas em particular foram infectadas com essa doença debilitante da falta de compromisso com Cristo. O primeiro problema daquela igreja era que eles haviam comprometido a sua moralidade. E a lição para nós é que nós não devemos comprometer a nossa moralidade. Como nós vemos no versículo 14, que diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Alguns em Pérgamo mantiveram o nome de Jesus. Alguns em Pérgamo, ao contrário desses que se mantiveram comprometidos com o nome de Jesus, realizaram ou se comprometeram com aquilo que o autor chama de ensinamento de Balaão, que foi usado simbolicamente para descrever que o pecado daqueles irmãos era exatamente o pecado que Balaão induziu no passado a muitos outros. A história de Balaão, se você quiser aprender um pouco mais, ela se encontra lá no livro de Números, capítulo 22, 25 e também lá em 31, 16. Principalmente lá no capítulo 25, você vai ver isso claramente, do versículo 1 a 3. Aqui o Senhor diz explicitamente que o pecado foi instigado seguindo Balaão. Comida pagã e mulheres pagãs levaram compromisso espiritual e adultério por parte do povo de Deus. O obstáculo refere-se tanto à imoralidade quanto à idolatria. A acusação tem referência não só com a imoralidade, mas também com a idolatria. Essas duas coisas costumam ir juntos. Compromisso e acomodação era uma marca desse grupo de irmãos que estava sendo influenciado. Eles tentaram servir a Deus, mas no processo, eles permitiram que as normas culturais predominantes na cidade de Pérgamo predominassem e formassem tanto seu pensamento quanto seu estilo de vida. Eles haviam negligenciado a verdade de Romanos 12, 2, que diz: não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente, para que você possa discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqueles irmãos tinham esquecido também de Tiago 4,4, que diz: adúlteras, você não sabe que a amizade com o mundo é hostilidade para com Deus? Então quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Nós não estamos falando, irmãos, de uma abstenção completa, de um isolamento completo da cultura. Nós cremos na graça comum,
que Deus ele reparte bondade, criatividade, beleza com o mundo. Que se ele não repartisse isso tudo, nós já estaríamos extintos. O problema é o seguinte: quando essa cultura hostil ao Evangelho, um sistema de valores que se opõe aos valores do Evangelho, o quanto isso tem influenciado a vida da igreja e o quanto a igreja tem sido um instrumento de transformação na cultura. E Pérgamo, que significa completamente casado, era uma igreja completamente, ou talvez em grande parte, casada com o mundo. O inimigo não podia derrotar essa igreja com um ataque frontal vindo de fora. Então ele revisou sua estratégia e promoveu uma acomodação amistosa e teve um sucesso mortal para aquela igreja, ou quase mortal com aquela igreja, porque o Senhor alertou aquela igreja que poderia morrer por causa disso. A congregação ela foi acolhedora com a imoralidade. Nós não devemos comprometer a nossa moralidade ou a moralidade cristã, a ética cristã, porque isso destrói o nosso testemunho e traz a nós o julgamento de Deus. Eu não estou falando de uma ética cristã como meio para alcançar o favor de Deus, mas a ética cristã como resultado do novo nascimento em Cristo. A ética cristã, a moral cristã como fruto da graça de Deus operada em nós. Mas nós vemos que essa igreja, ela comprometeu a sua moralidade porque houve um outro comprometimento. Tanto que o Senhor, através de João, através do apóstolo João, ele faz um outro alerta. Que aqueles irmãos estavam cedendo aos nicolaítas. E qual era o ataque sutil dos nicolaítas? Um ataque ao ensino. Como que a igreja de Éfeso resistiu aos nicolaítas? Por causa da sua firmeza doutrinária. Então, o que nós tiramos é o seguinte: nós não devemos comprometer a nossa moralidade, como também não devemos comprometer a nossa teologia. Foi a segunda ameaça, o segundo ataque interno que aquela igreja sofria. Alguns em Pérgamo, que guardaram o nome de Jesus, outros sofreram influência dos nicolaítas. Alguns guardaram o nome de Jesus, outros acataram os ensinos de Balaão e outros guardaram os ensinos dos nicolaítas. Conhecemos os nicolaítas lá quando nós estudamos a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso rejeitou esses ensinos. E apesar da ameaça não ser idêntica, a imoralidade e a idolatria também são características de falsos mestres. Porque esses irmãos, teologicamente, eles eram libertinos, se assim a gente pode chamar. A doutrina importava pouco, e o compromisso com Cristo importava ainda menos. A cada dia passava a distinção entre essa igreja e o mundo. A distinção entre essa igreja e o mundo, a cada dia que passava, se distinguia menos. O mundanismo e o compromisso e a tolerância com uma cultura hostil ao Evangelho estava invadindo essa igreja como uma inundação. E aqueles irmãos estavam prestes a se afogar. Talvez seja uma descrição apropriada para a igreja no mundo ocidental hoje, em muitos contextos. Sofremos, meus irmãos, hoje com uma incompreensão grosseira sobre o que é graça e sobre o que é o Evangelho. Às vezes nós valorizamos pouco a firmeza teológica, doutrinária, o ensino bíblico, alegando que, pelo menos estão falando de Jesus, a igreja é a única instituição que os inimigos, que as pessoas brigam contra si. Pequenas distorções do Evangelho podem trazer grandes prejuízos. Não existe taxa
nível de tolerância para a adulteração do evangelho. Às vezes você vai, sei lá, a água, vai fazer uma análise da água, se ela está própria para o consumo. Qual é o nível de tolerância aceitável? Até tantos % de contaminação, a água ainda está própria para o consumo. Às vezes, em outras situações, existe uma taxa permitida de adulteração. O evangelho não existe isso. O evangelho é uma verdade absoluta. O evangelho é a verdade de que Cristo veio em graça nos alcançar. Que Cristo se fez sacrifício por cada um de nós. E que Cristo não foi simplesmente um grande idealista, alguém que veio trazer uma mensagem bonita, mas Cristo é Deus encarnado que veio morrer por cada um de nós, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou. É a boa notícia para a má notícia que quando estamos separados desse Cristo, quando não estamos nesse Cristo, nós estamos condenados à morte eterna. É a verdade de que quando estamos em Cristo, Deus, Ele não nos avalia, Ele não nos vê simplesmente quem nós somos, mas Ele nos vê através dos méritos de Cristo, que somos salvos não pelos nossos méritos, não pela nossa moralidade, pela nossa ética, mas somos salvos pelos méritos daquele que viveu a vida perfeita que eu e você não somos capazes de viver. E aqueles irmãos, eles estavam sofrendo disso. Talvez por uma falta de firmeza doutrinária, embora fossem corajosos para enfrentar a oposição hostil e violenta da cultura, aqueles irmãos, eles estavam absorvendo ensinos que distorciam as verdades do Evangelho. Mas o Senhor, Ele faz um conselho àqueles irmãos. Ele fala o seguinte: temam mais o juízo de Deus do que o juízo do império. Temam mais o juízo de Deus do que o juízo da cultura. Se preocupem mais em estarem irrepreensíveis aos olhos de Deus do que estarem bem com um sistema de valores contrário ao Evangelho. De ter uma reputação, de mostrar uma relevância com uma cultura que não tem compromisso nenhum com o Evangelho. E nos dias de hoje a gente vê isso, é interessante. Eu acho que pior do que uma igreja que está doente, é ver pessoas que não têm compromisso nenhum com a igreja, querer ensinar a igreja qual é o papel dela. E pior, tem igreja que aceita ser repreendida por quem não tem compromisso nenhum com Cristo. E como nós nos fortalecemos? Sendo firmes na doutrina, em Cristo, no ensinamento, ser comprometido com o Senhor da igreja. E o conselho do Senhor é para aqueles irmãos que foram testemunhas da morte desse homem chamado Antipas, através da espada de Roma, do juízo de Roma, por resistir a eles. Então o Senhor diz que pior que o juízo de Roma, que a espada de Roma, é o julgamento de Deus, que a fidelidade em uma área não absolvia a condenação na infidelidade em outra área importante. Essa afirmação fica evidente desde o início da carta, como o Senhor Jesus se apresenta, quando ele diz que o seu julgamento, que o julgamento do Senhor é verdadeiro. João, ele fala de uma espada afiada de 2 gumes que sai da boca do Senhor. A espada é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira, confiável, inerrante e infalível. E aqui ela está vindo da boca de Cristo. Sua palavra deve ser a autoridade máxima e segura nas nossas vidas. Esta ideia está enraizada na profecia messiânica de Isaías 11:4, onde o Messias julgará com disciplina da sua boca, com a disciplina da sua boca. Então nós podemos compreender que o julgamento de Cristo também é completo. A espada é afiada de 2 gumes. Ela corta de forma rápida e limpa. Sendo de 2 gumes, ao mesmo tempo que ela condena, ela cura. Ao mesmo tempo que ela fere, ela cura. A palavra de Deus é ao mesmo tempo um instrumento de vida, como um instrumento de condenação para aqueles que a rejeitam. O Império Romano poderia empunhar a espada na terra, mas o Cristo glorificado empunhava uma espada mais poderosa no céu.
E essa é a igreja que nós devemos temer. Essa é a espada que a igreja deve temer. Essa é a espada que nós, a igreja de Cristo, devemos temer. Por isso, o conselho de Deus para a igreja é que o fato de uma igreja ou um pastor ser fiel numa área não absolve da condenação, da infidelidade em outra área crucial. Apesar da fidelidade daqueles irmãos aos ataques externos, a infidelidade dos irmãos aos ataques internos colocava Cristo em oposição a ela. Que tão importante resistir aos ataques agressivos de fora da igreja, é também de igual forma importante resistir aos ataques sutis e falsos de ensinos, dos falsos ensinos dentro da igreja. E como é difícil, aí em alguns aspectos, se naquela época existia essa perseguição implacável, hoje em dia tem um desafio para os pastores. Você prega no domingo e o cara tem de segunda a sábado acesso à internet para assistir todo tipo de ensino, de toda a vertente que você pode imaginar. E não estou falando de ensinos do blogueiro, do youtuber que não é crente, que só fala asneira, mas dos nicolaítas dos dias de hoje, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres dos dias de hoje. Tem momento que você vai trocar canal na televisão, o que mais tem é programa evangélico. Não vou generalizar, existem bons programas, mas também existe muita coisa, muitos ataques sutis dentro da nossa casa. Aí você, não, vou assistir, porque pelo menos está falando de Jesus. Os nicolaítas, eles não negavam a Jesus, eles falavam de Jesus, mas falavam de uma forma distorcida de quem Jesus Cristo era de fato. E esse conselho é para a igreja e se reflete a nossa vida cristã. Se aplica também à nossa vida. Que o fato de sermos fiéis ao Senhor em uma área da nossa vida, isso não nos absolve da condenação no caso de infidelidade em outras áreas importantes. Que tão grave quanto a pressão de se negar explicitamente a fé é se desviar de forma sutil através de doutrinas e de práticas de um estilo de vida que Jesus odeia. Por isso, meus irmãos, eu queria concluir dizendo que a nossa responsabilidade diante dos ataques explícitos e implícitos contra a igreja deve ser a seguinte postura: fortalecer a nossa fé para que não sejamos infiéis. Advertir e alertar os nossos irmãos que estão tomando decisões contrárias à vontade de Deus. Não se omita diante desses irmãos faltosos, desses irmãos ociosos na igreja. A ociosidade na igreja não é uma atitude passiva, mas é uma ação ativa de sabotagem à ação do Evangelho em todo o corpo de Cristo. Encoraje os desanimados, para que não se percam nem desanime a outros irmãos. Se necessário for, tenha conversas sérias com irmãos em Cristo, conversas que você não gostaria de ter, mas que você sabe que são necessárias, para livrar esses irmãos de caminhar por caminhos como desses irmãos em Pérgamo. Por isso, tenha comunhão com os irmãos, não tenha amizades superficiais, porque quando temos amizades superficiais, não temos liberdade para ter essas conversas difíceis, porém necessárias, quando os ataques sutis e internos aparecem dentro da igreja. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Hoje nós celebraremos, é noite de celebrar o sacrifício de Jesus. Sacrificar a obra de Jesus, de celebrar a obra de Jesus Cristo na cruz. O sacrifício que nos trouxe esperança, que nos trouxe paz. E nós faremos isso porque o Senhor Jesus mandou. O Senhor Jesus, Ele mandou que a gente professasse publicamente a nossa fé. E após fazer isso, que nós comamos do pão e bebamos do cálice. E eu queria ler uma passagem que nos instrui a isso, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, que diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças,
partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, antes da gente cantar esse louvor, e enquanto a gente louva a Deus, adora a Deus através desse cântico, você vai ter a liberdade de vir à frente, você que já foi batizado, você que já professou publicamente a sua fé. Talvez você não é membro da Igreja do Redentor, mas está nos visitando, está em perfeita comunhão com a sua igreja. Você também está convidado a participar da ceia conosco. Então você vai vir à frente, pegar os dois elementos e comer do pão que vai ser molhado no cálice. Mas antes disso eu gostaria de orar. E gostaria que você fizesse essa oração de confissão, porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos examinar. E após esse autoexame, nós devemos comer do pão e tomar do cálice. Vamos orar nesse momento. Fale para o Senhor do seu pecado. Fale daquele pecado que foi cometido hoje. Exponha para o Senhor as suas faltas diante dEle. E peça que Ele te transforme a cada dia. Peça que Ele faça a obra, que Ele complete a obra na tua vida. Pai, eu não conheço completamente cada um que está aqui, mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece os nossos pecados. O Senhor sabe do pecado que cometemos, conhece até mesmo aqueles pecados que ainda vamos cometer. Por isso te peço, Senhor, que faça a obra na minha vida, na vida dos meus irmãos, que não venhamos fazer concessões indevidas, Senhor Deus, com tudo aquilo que se opõe as verdades eternas da Tua Palavra, mas que possamos ser uma igreja comprometida completamente com o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, Teu Filho. Por isso, Senhor Deus, recebe o nosso pedido de perdão, recebe a nossa confissão, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus, que venhamos nos alegrar com o pecado, mas que venhamos, através do Teu Espírito, da força do Teu Espírito, lutar contra ele. Não lutar, Senhor Deus, com as nossas forças, mas lutarmos, Senhor Deus, a partir da Tua obra redentora em cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Você pode vir à frente. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar a Deus. Enquanto nós adoramos, você vai ter a liberdade de vir à frente e pegar os elementos. Felizes porque tivemos o privilégio de adorar a Deus e de ouvir a palavra de Deus. Se por acaso há alguém aqui que ainda não conhecia a mensagem do Evangelho, que não conhecia esse Deus que se revelou em graça e gostaria de compartilhar essa experiência que teve nessa noite, eu te convido no final desse culto a nos procurar. Se por algum outro motivo, você que já teve uma experiência com Cristo, mas Deus tocou o seu coração de alguma forma e gostaria de compartilhar isso conosco, não vá embora sem nos procurar. Nós vamos encerrar esse culto orando, agradecendo a Deus por essa noite, mas também nos lembrando das pessoas lá em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho, que sofreu com aquela tragédia, aquele desastre. Desde ontem a gente está em contato com o pastor Igor Miguel, que é um pastor da Atos 29, que está no processo para Atos 29, faz parte do projeto Plantador, que é lá de Belo Horizonte. Ele está trabalhando lá. Pastor Craig, da Union Church, aqui de manhã, ele foi hoje para lá. Existia a possibilidade de eu ir também durante a semana, mas acredito que não vai ser necessário. Mas orar pelas famílias que sofreram com o desastre, orar pela Igreja de Cristo que está se mobilizando para apoiar, para ajudar diante de uma situação tão trágica no nosso país. Então vamos encerrar esse culto orando, agradecendo a Deus por essa noite, mas também intercedendo por aqueles irmãos lá em Minas Gerais. Feche seus olhos, vamos orar.
Pai querido, nós te louvamos por tão grande graça, por tão grande amor que nos alcançou. Obrigado, Senhor Deus, por uma noite, Senhor Deus, que podemos perceber a Tua presença em nosso meio, onde podemos expressar ao Senhor o quanto nós chamamos, o quanto o Senhor é importante, como o Senhor é o centro da nossa vida. E que o Senhor faça a obra em cada um de nós aqui, continue fazendo a obra, complete a boa obra nas nossas vidas. Se há pessoas aqui que ainda não conhecem o Teu Evangelho, que o Senhor abra, Senhor Deus, esses corações, que o Senhor abra essas mentes e que eles possam ter um encontro real e vivo contigo, Senhor Deus, a partir daquilo que eles ouviram da Tua palavra. Te pedimos também, Senhor Deus, por aquelas pessoas lá em Minas Gerais, que passaram por um momento tão triste, Senhor Deus, nesse final de semana. Te pedimos, Senhor Deus, pelas famílias que tiveram perdas materiais, perdas, Senhor Deus, pessoais, entes queridos que faleceram. Te peço por aqueles que estão desaparecidos, especialmente aqueles que ainda estão com vida, Senhor Deus, mas ainda estão inacessíveis, que o Senhor possa agir, Senhor Deus, dar sabedoria a todos aqueles que estão envolvidos, Senhor Deus, nos resgates, para achar essas pessoas, que o Senhor possa sustentar a vida dessas pessoas nesse momento e que o Senhor possa trazer o consolo que só o Teu Espírito pode dar, Senhor Deus, àqueles que estão dentro dessa situação. Te pedimos que o Senhor haja com justiça em tudo isso. Te pedimos, Senhor Deus, pela Igreja de Cristo que se mobiliza para apoiar aquelas pessoas, que o Senhor possa capacitar homens e mulheres, servos Teus, Senhor Deus, para ser luz, Senhor Deus, diante do caos. Te pedimos que o Senhor possa capacitar essas pessoas, que o Senhor possa preenchê-las, Senhor Deus, com Teu Espírito, fortalecê-las, Senhor Deus, com Teu Espírito, para que elas possam ser luz, Senhor Deus, em meio a esse caos. Te pedimos, Senhor Deus, pela Tua Igreja, Senhor Deus, intercedemos pelos nossos irmãos em Cristo que estão servindo ali. E te pedimos pelas famílias afetadas, te pedimos por aquela cidade, que o Senhor possa trazer restauração completa, não só física, não só material, mas também uma restauração espiritual na vida de todas aquelas pessoas ali. Nós cremos que o Senhor é aquele que manifesta graça mesmo em meio ao caos, Senhor Deus, e sabemos que o Senhor pode trazer um grande avivamento mesmo diante de um cenário de dor, e é isso que nós te pedimos e nós te clamamos. E o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós aqui, repouse sobre os nossos irmãos em Minas Gerais e repouse sobre a Tua Igreja espalhada por toda a face da terra. E nós aqui presente dizemos amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana abençoada. Semana que vem estaremos juntos às 18h30.